Denúncias de crimes bárbaros cometidos por garimpeiros ilegais contra a população indígena Yanomami vêm se multiplicando nas últimas semanas. Lideranças divulgam casos de assassinatos, mortes, abuso sexual e indução de consumo de bebidas alcoólicas e ingestão de substâncias tóxicas como gasolina. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Manuela Carneiro da Cunha, que é professora, escritora e antropóloga. Olá, Manuela Carneiro, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Prazer também. A gente falando sobre o que vem acontecendo nas últimas semanas, sobre esses atentados à população Yanomami. O que de fato está acontecendo e por que as autoridades até agora não tomam nenhuma providência para conter tudo isso? Bom, essa é uma pergunta mais importante, por que as autoridades não tomam providências, né? O que está acontecendo, né, é a gente ouve várias versões, mas o que a gente sabe é que há uma violência tremenda que está assolando aquela região, né, assolando a terra Yanomami, que foi demarcada há 30 anos atrás, mas que já sofre agora uma das piores invasões de garimpeiros da sua história. Saber o que se passou não está fácil no detalhe. Eu queria lembrar que foi feita uma comissão mista, né, de deputados e senadores que foram a Roraima, que acho que estavam voltando hoje, e que pediram para entrarem na área Yanomami, e até onde eu sei, não sei se a coisa se modificou, o Ministério da Defesa não considerou, enfim, alegou que não tinha suficientes aeronaves para levá-los à área. Tudo isso dificulta muito saber exatamente o detalhe do que se sabe, mas é interessante e é triste ver os relatos, inclusive uns relatos que foram publicados na semana passada, de várias gerações de Yanomami que foram entrevistados porque estavam na capital, né, em Boa Vista, para se tratar, e contaram que são várias gerações que foram impactadas pelo garimpo, né? Impactadas, por exemplo, através de fome, prostituição, não é? Enfim, tudo que está saindo nos jornais, mesmo que a gente não possa precisar os detalhes, a gente sabe que está acontecendo, e está acontecendo hoje de uma forma exacerbada. O ouro, nos últimos anos, subiu muito de preço. E cada vez que o ouro sobe de preço, há uma invasão de garimpeiros ilegais em terras indígenas. Isso no caso do Yanomami, essa é a segunda ou terceira maior invasão de garimpeiros da sua história. A primeira foi nos anos 80, né? E foi já extremamente mortífera. Queria lembrar também que houve um famoso massacre, né, chamado de massacre de Ashimu, né, que resultou na primeira condenação que o Supremo Tribunal Federal fez de genocídio. E eu acho que estamos à beira de uma e isso está sendo visto, digamos, diante do imobilismo, né, e da falta de ação do governo, que tem o dever constitucional de proteger essas terras, né. A questão do garimpo, garimpo em área indígena é totalmente ilegal. Não tem nada de legal. No entanto, há uma curiosíssima disposição de uma lei de 2012 que afirma
a boa-fé do garimpeiro que está vendendo ouro. Ou seja, o que ele declara, se ele declara que tirou esse ouro de um garimpo fora de área indígena e eventualmente legalizado, essa declaração é aceita. E todo processo, enfim, todo esse ouro se torna legal. O Brasil, segundo o Ministério Público Federal do Pará e o Instituto Escolhas também, se tornou não só um grande exportador de ouro ilegal, mas também vamos dizer, um lavador, um legalizador de ouro que vem de outros países amazônicos. Porque é muito facilitada essa legalização do ouro aqui no Brasil. Então, há uma situação extremamente perigosa, quer dizer, não existe rastreabilidade desse ouro, né? Eu queria também dizer que não estamos mais numa época em que o garimpeiro é uma pessoa isolada. Certamente só vai para o garimpo quem precisa, né? Mas o garimpo, na realidade, é uma grande indústria hoje em dia. É uma enorme indústria, porque o maquinário hoje não é mais um maquinário acessível a um indivíduo sozinho. O maquinário é um maquinário muito caro, né? Precisa toda uma frota de aviões e helicópteros para abastecer esse garimpo. E nós sabemos que há várias cidades, como Itaituba, por exemplo, né, no Pará, e certamente também Boa Vista, né, que vivem do garimpo, e que são os grandes industriais do garimpo, porque realmente são organizações, né, e fortemente, digamos, com capitais muito significativos. Então, não se trata mais de um indivíduo isolado, tentando a sua sorte, tentando achar, emburrar, né? Ou seja, não emburrar, enfim, chegar a uma pepita de ouro, né? Que vai tirá-lo da miséria, não é mais isso. Né? E Manuela, eu gostaria de te perguntar sobre... Aconteceu no último mês de abril o acampamento Terra Livre, lá em Brasília, onde reuniu uma boa parte de representantes de população originária, população indígena. E no documento final desse agrupamento, desse encontro, a APIB publicou um documento falando sobre o atual governo, né? Que, na verdade, eles entendem o atual governo como uma política que tem uma política de morte, etnocêntrica, ecocídio e de genocídio nunca visto nos últimos 34 anos de democracia que a gente vive nesse nosso país contra os povos originários, contra a população indígena. Você entende que há um estímulo desse governo, direto ou indiretamente, para que ocorram violências, ataques contra essa população, como ocorreu agora com os Yanomamis? E tem muitos casos, inclusive, que acho que nem chegam a ser noticiados, porque estão tão nos rincões do nosso país que não chega aos noticiários, né? Queria que você pudesse falar sobre isso. Você falou de atos, digamos, se diretamente ou indiretamente o governo está estimulando essa violência. Eu diria que tanto diretamente quanto indiretamente, por ação e por omissão. Por exemplo, o Senado, na semana passada, resolveu declarar que o linhão, que um linhão pode passar em terra indígena porque é de relevante interesse nacional.
coisas sem ouvir as populações, né? Sem ouvir, em particular, o que tem a dizer o Amiri e a Atrouari, que quase foram dizimados, aliás, nos anos 70, e que tem agora um linhão que quer passar pelo seu território. Uhum. Inclusive então, acho que é uma aceleração muito grande, desculpe. Inclusive, Manuela, a PIB já se manifestou a esse respeito, com seus advogados especialistas, sim, decretando que é inconstitucional esse linhão passado pelas terras indígenas, o que vai ainda prejudicar e levar mais violência às populações indígenas. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, as coisas só pioram e pioram num ritmo que a gente não conhecia. Basta ver essa questão do desmatamento, mais de 1.000 quilômetros quadrados no mês de abril, um mês de chuva. Na chuva não há um desmatamento dessa envergadura normalmente. Uma nova onda de ataques a direitos constitucionais dos povos tradicionais em geral. Né? Os quilombolas também estão sofrendo com isso, e os ribeirinhos e vários outros. Perfeito. Perfeito. Nós conversamos com Manuela Carneiro da Cunha, que é professora, escritora e antropóloga. A gente agradece muito a sua participação e espera falar com você próximas vezes, próximas oportunidades. Eu que agradeço também vocês me terem aqui. Abraço. Abraço.